Já sei o que alguns pensaram no exercício 26, hein? Pensou assim, vou cortar esse com esse aqui e pronto. Aposto que pelo menos uma pessoa pensou isso. Pensou errado, hein? Pelo amor de Deus. Sempre que tem expoente assim, ó, você tem que resolver primeiro. Primeiro a gente cuida das potências, depois que a gente pensa em simplificar, tá? Nesse caso, os dois parênteses aqui têm um produto notável. Eu falei para vocês que tinham dois jeitos de fazer esse exercício. Vamos ver os dois, tá? O primeiro jeito é você considerar primeiro termo como sendo x, segundo termo como sendo 1 sobre x, beleza? Então, vamos lá. Mesma ideia do outro exercício que a gente fez agora, tá? Parênteses, vamos desenvolver esse. Cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Não entendi, Adriana. Vamos lá. O segundo termo é 1 sobre x. Quando você eleva 1 sobre x ao quadrado, fica 1 ao quadrado, que dá 1, e x ao quadrado, fica x ao quadrado, tá? Continuando a fórmula, mais o cubo do segundo, mesma ideia. 1 sobre x elevado ao cubo é 1 ao cubo, que é 1, sobre x ao cubo. Beleza? Porque quando você eleva uma fração a determinado expoente, é como se você descesse o expoente para os dois termos, né? Então, eu desço o expoente para o 1 e desço o expoente para o x, tá? Esse foi o primeiro parênteses, o segundo é quase igual, né? Lembra, eu acho que vocês vão lembrar sim, que quando eu falei do cubo da diferença de dois termos, eu te contei que a diferença das fórmulas aqui era só o sinal. Eu tinha que ficar alternando um termo positivo com um termo negativo, um termo positivo com um termo negativo, ou seja, esse mais vira menos e esse mais vira menos, certo? Aqui é a única coisa que eu vou fazer, porque tá vendo que aqui é x, aqui é x, aqui é 1 sobre x, aqui é 1 sobre x, os termos são os mesmos, só mudou um pouquinho a fórmula, tá? Então, vou colocar assim, parênteses, vou copiar o que eu fiz aqui, só vou trocar os sinais. Então, vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 1 sobre x, mais, tô aqui agora, copiando aqui, ó, 3x vezes 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Beleza? Eu só troquei sinais. Um termo positivo, um termo negativo. Um termo positivo, um termo negativo. Tá? Vamos resolver agora? Agora, resolvendo potências e multiplicações. Então, primeiro, já vou tirar parênteses logo. X ao cubo. Vamos ver aqui? Aqui eu tenho uma multiplicação entre frações, né? Aqui é uma fração, aqui não é, mas eu posso imaginar que tem um denominador 1 aqui. O que nós aprendemos sobre multiplicação de fração é que eu posso simplificar um de cima com um de baixo. Aqui tem x ao quadrado, aqui tem x. Um dos x que tá aqui, eu posso cortar com esse x que tá aqui embaixo. Resta só x, tá vendo? Então, fica 3 vezes x vezes 1. Só que 3 vezes x vezes 1 é 3x. Então, mais 3x. Aqui é a mesma história, ó. 1x aqui e 2 aqui. Eu corto um dos que tá aqui embaixo, olha a barulheira. Um dos que estão aqui embaixo com esse aqui de cima. Resta 3 vezes 1 sobre x. 3 vezes 1 é 3 sobre x, não tem como mexer. Então, aqui vai ficar 3 sobre x, ó. Desse jeito, tá? Mais 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo. Do lado de cá, não tenho que mexer, eu não vou nem ficar fazendo as mesmas contas de novo. Eu vou só copiar aqui, ó, invertendo os sinais que precisam ser invertidos. Como de fora do parênteses tem um mais, eu não vou precisar mudar nada, eu posso só tirar o parênteses, né? Sempre que aqui de fora for um mais, eu não mudo nada. Sempre que for um menos, eu mudo o sinal de todo mundo. Então, vai ser mais x ao cubo menos 3x mais 3 sobre x menos 1 sobre x ao cubo.
Viu só? As mesmas multiplicações que tinham aqui, tinham aqui também. Então, eu só copiei, tá? Vamos ver o que dá pra fazer? Ó, x ao cubo eu consigo somar com x ao cubo. Fica 2x ao cubo. De boa? 3x vai embora com menos 3x, ó. E 1 sobre x ao cubo vai embora com menos 1 sobre x ao cubo. Resta só isso. Uma soma de duas frações com denominadores iguais. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Vai ficar 6 sobre x. Então, mais 6 sobre x. Adriana, não entendi. Entendeu sim, quer ver? Deixa eu te mostrar. Olha, se você tem, por exemplo, 3 quartos mais 7 quartos. Tem isso aqui. Frações de denominadores iguais. Você soma os numeradores, conserva o denominador. Certo? Aí aqui você só simplifica, né? Divide por 2, que é 5 meios. Beleza? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que aqui não é número, é letra. Mas a regra é a mesma. Conserva o denominador, soma só os de cima. Viu? É a primeira maneira de fazer a 26. Se quiser fazer assim, perfeito, maravilhoso. Eu vou te mostrar que existe um outro jeito, tá? A segunda maneira seria você resolver a soma aqui primeiro, ó, e depois elevar essa soma ao cubo, tá? Como que a gente resolve essa soma? Vamos lembrar aqui, eu dei essa dica para vocês no início do ano ainda, tá? Sempre que você precisa somar um número com uma fração, para evitar todo aquele processo de ficar tirando MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tem um jeito mais rápido. É só você fazer assim, ensinei isso para vocês. Ó, é só você fazer multiplicação. Então, primeiro faz 5 vezes 3, que dá 15. O resultado você soma. Vamos ver? 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 4 dá 19. Isso aqui, então, é 19 quintos. Não pode esquecer de manter o denominador que está aqui. Mais um exemplo, você tem 1 mais 2 terços. Pode tirar MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, mas posso usar o atalho. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, isso aqui vai ser 5 terços, assim vai mais rápido, tá vendo? Vou usar essa regra aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Então, em cima vai ficar x ao quadrado mais 1. Olha que graça. X ao quadrado mais 1. O denominador eu preciso manter, então é tudo sobre x. Tá tudo isso elevado ao cubo. Então, ó, tudo isso elevado ao cubo. Mas, do lado de cá vai ficar a mesma coisa, né? Multiplica e subtrai. Então, é x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. O que nós temos aqui são potências de frações. Lembra, posso descer o expoente para o de cima e descer o expoente para o de baixo. Então, essa expressão ficaria assim, ó. Ficaria, primeiro, o de cima elevado ao cubo, então, x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, sobre o de baixo elevado ao cubo, x ao cubo, mais o de cima elevado ao cubo e o de baixo elevado ao cubo, tá vendo? Você poderia resolver essa expressão ao invés de resolver essa, tá? Para resolver essa daqui, eu não vou ficar fazendo só para não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas desse jeito, você aplicaria a fórmula do cubo da soma de dois termos aqui, ó. Tá bom? Aqui e aqui. Eu vou resolver aqui sem ficar dando a explicação para não ficar muito longa a aula. E aí, vou deixar um tempo, vocês pausem o vídeo e aí quem quiser copiar pode, tá? Quem quiser copiar, tá aqui. Só desenvolvi a fórmula, cortei opostos, tudo bem? Simplifiquei, por exemplo, aqui x à sexta com x ao cubo, é só você pensar que tem 6x em cima e 3 embaixo, eu corto 3 de cima com 3 de baixo, tá vendo? Ou então, você é mais direto, né? E pensa que isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, tá vendo? Aqui é a mesma história. Tinham 2x em cima, que era x vezes x, e embaixo tinham 3. Eu cortei 2, os 2 que tinham em cima, com 2 os que tinham embaixo. Restou 1 embaixo, tá? Então, você vê, ó, que deu o mesmo resultado, tá vendo? Aqui e aqui. Qual jeito você vai fazer? Você escolhe. Esse aqui acho que fica menor, né? Olha.
Quem quiser copiar, pausa aí o vídeo e manda bala. Para terminar, vamos lá na 29, que é para continuar fazendo a mesma coisa, beleza? Cuidado com esses dois parênteses, porque só um deles é produto notável. Esse segundo não é, tá? Não tem expoente aqui de fora, então não é produto notável. Então, nesse primeiro, eu vou aplicar a fórmula do quadrado da soma de três termos. Então, vamos lá. Parênteses, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, beleza? Pra cá, nesse aqui, eu vou só inverter os sinais de todos os termos, já que tem esse menos aqui de fora. Então, é menos a ao quadrado, menos b ao quadrado, menos c ao quadrado. Esse primeiro parênteses eu poderia já até ter tirado, viu? Ele não faz diferença alguma aqui na minha conta. Então, como eu não consigo apagar agora, só imagina que ele não tá aqui. Tá certo? Ele não tá fazendo diferença nenhuma na conta, porque não tem sinal, não tem número, não tem nada aqui de fora dele, tá bom? Então, eu posso cortar esse a ao quadrado com esse b ao quadrado com esse, c ao quadrado com esse aqui. Única coisa que resta, 2ab mais 2ac mais 2bc. Essa é a resposta. Então, 2ab mais 2ac mais 2bc. Pronto, letra A já foi. Na letra B, eu tenho isso. Produto notável aqui, produto notável aqui. Vou aplicar as fórmulas. Então, parênteses, vou desenvolver o primeiro produto notável. Cubo do primeiro, porque agora eu tô falando do cubo da soma de dois termos. Então, é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, beleza? 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Fecha parênteses, vem o menos, abro o segundo parênteses e desenvolvo essa segunda fórmula. Só que esses termos são os mesmos desses, tá vendo? Só mudou o sinal. Se só mudou o sinal, quer dizer que eu só preciso colocar um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo, tá? Então, eu vou só copiar o que eu já fiz aqui, mudando o sinal. Então, vai ser x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 2 mais 3x vezes 4 menos 8. Pronto. Vamos resolver as potências e as multiplicações. Então, aqui, no primeiro parênteses, já vou eliminar também, porque ele não tá fazendo diferença, né? Vai ficar x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Aqui, eu já vou trocando o sinal de todo mundo por conta desse menos. Então, fica menos x ao cubo. Era para ser menos 6x ao quadrado. Fica mais 6x ao quadrado por causa desse. Então, mais 6x ao quadrado. Aqui, era para ser mais 12x. Fica menos 12x. E aqui, era menos 8, mas fica mais 8. Assim, vamos ver o que dá para cortar? Ó, x ao cubo vai embora com menos x ao cubo. 12x vai embora com menos 12x. O que resta é 12x ao quadrado mais 16. Então, 12x ao quadrado mais 16. Acabamos a letra B. Vamos passar para C agora. Olha só, letra C tem dois produtos notáveis, uma propriedade distributiva para poder usar, beleza? Aqui é o cubo da soma de dois termos, aqui é o quadrado da soma de dois termos. Vamos para as fórmulas. Primeiro, esse daqui, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mas o segundo é 1, não preciso colocar vezes 1, mais
3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, só que 1 ao quadrado é 1, não preciso colocar aqui, mais o segundo ao cubo. Beleza? Fecha parênteses e vamos passar para o próximo. Aqui vai ficar menos 3. Vou abrir parênteses para desenvolver esse produto notável. Esse é o quadrado da soma de dois termos, então é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas o segundo é 1, não preciso colocar, mais quadrado do segundo. Aqui não tem produto notável, é só propriedade distributiva. Então, vai ser mais 3x mais 3. E copio esse menos 1. Pronto. Esse primeiro parênteses não está fazendo diferença, eu vou só eliminar. Aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva e o resto vou copiar, beleza? Então, vai ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui, propriedade distributiva, menos 3x ao quadrado menos 6x menos 3. E aqui eu copio, mais 3x mais 3 e menos 1. Vamos ver o que é que dá para fazer? X ao cubo só tem esse, não dá para mexer, então vou só copiar aqui na linha de baixo. Com x ao quadrado, olha, tem esse cara que vai embora com esse. Com x, olha, 3x mais 3x vai dar 6x. 6x vai embora com esse menos 6x. Então, esse e esse dá 6x, vai embora com menos 6x. Números sozinhos, o mais 1 vai embora com o menos 1, só resta menos 3. Então, a resposta é x ao cubo menos 3, na letra C. Beleza? Ou, mentira, né? Olha eu esquecendo um carinha. Tem esse aqui, ó. Esqueci dele, né? Esse menos 3 que tinha sobrado vai embora com esse aqui, ó. Preciso cortar também. Então, a resposta não é x ao cubo menos 3. A resposta é x ao cubo, tá? Tá errado. Tá bom? Tinha dado menos 3, só que esse aqui tava escondido, aí eu cortei esse menos 3 com esse. Beleza? Isso aqui tá errado. Vamos lá para a letra D, então. Olha só a letra D. Produto notável aqui, produto notável aqui. No primeiro parênteses, é o quadrado da soma de 3 termos. No segundo, é o cubo da diferença de 2 termos. Beleza? Vamos para esse aqui primeiro. A fórmula é quadrado do primeiro, só que x ao quadrado dá x à quarta, mais quadrado do segundo, 2x elevado ao quadrado fica 4x ao quadrado, mais quadrado do terceiro, 2 ao quadrado é 4. Aí vem mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Esse é o primeiro parênteses. Vou copiar o sinal de mais, e aqui na linha de baixo eu vou fazer o segundo parênteses, vou fazer esse carinha aqui, tá? Então, parênteses, aqui é o cubo da diferença de 2 termos. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mas o segundo é 1. Lembra que não é menos 1, porque essa fórmula já me dá o sinal. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mas o segundo é 1, de novo, não preciso colocar aqui, menos o cubo do segundo. 1 ao cubo é 1. Fica assim. Beleza? Agora eu vou resolver essas multiplicações aqui de cima e tirar os parênteses. Nenhum desses parênteses está fazendo diferença na conta, porque na frente desse não tem nada e na frente desse tem um sinal de mais. Sinal de mais nunca muda nada, né? Então, vou aqui para a linha de baixo. Vamos lá. Vai ficar x à quarta mais 4x ao quadrado mais 4.
essa multiplicação aqui vai ficar 4x ao cubo, então, mais 4x ao cubo. Aqui vai ficar 4x ao quadrado, então, mais 4x ao quadrado. Aqui fica 8x, então, mais 8x. Agora, a gente pode tirar esse parênteses. Aqui não tem nada para mudar, né? Vou só copiar. Mais x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x e menos 1. Agora, vamos ver o que dá para mexer aqui. X à quarta só tem aqui. Então, vou copiar aqui na linha de baixo. X ao cubo, vamos ver. Tem esse e esse. Vai ficar mais 5x ao cubo. Então, mais 5x ao cubo. X ao quadrado tem aqui, aqui e aqui. Vamos ver? 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado fica mais 5x ao quadrado. Pronto. Com x, eu tenho esse, mais 8. Com mais 3, fica mais 11x. Pronto. E agora, de número sozinho, a gente tem o mais 4 e o menos 1. Então, mais 3. E aí, acabamos a letra D. Beleza?